Olhando assim por cima, a economia americana parece uma rocha, não é mesmo? A gente vê vendas no varejo subindo, indústria e serviços expandindo. À primeira vista, os dados pintam um quadro de muita resiliência. Mas hoje, vamos mergulhar fundo e ver o que realmente está por trás dessa fachada. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia principal aqui é que os grandes números, as manchetes, podem enganar. Nossa análise vai mostrar por que essa aparente fortaleza da economia é, na verdade, uma ilusão bem perigosa. Então, vamos começar fazendo exatamente isso. Colocar a fachada de um lado e os fundamentos do outro. De um lado, os indicadores que todo mundo vê nas notícias. E do outro, os detalhes que contam a verdadeira história. E aqui está o tal retrato da força. Vendas no varejo crescendo 0,6%. O PMI industrial batendo o maior nível desde agosto de 2022. O de serviços também super forte. E o mercado de trabalho adicionou mais 178 mil empregos e a taxa de desemprego caiu para 4,3%. Parece ótimo, né? Acontece que a pergunta que a gente precisa fazer é o que esses números estão escondendo? É a partir daqui que a nossa análise começa a ficar interessante. Agora, olha só que curioso isso aqui. A gente pegou aquele PMI industrial forte de 52,7 e, bom, desmontou ele. As novas encomendas, que basicamente nos dizem como vai ser a demanda no futuro, estão enfraquecendo. O emprego no setor industrial continua em contração. E o mais alarmante de tudo, os preços pagos, que é um termômetro da inflação, simplesmente dispararam. Para completar, as entregas dos fornecedores pioraram, o que mostra problemas na cadeia de suprimentos. A fachada está começando a rachar. Agora, vamos para o mercado de trabalho, que tem um dilema fascinante. Como é que pode o desemprego estar baixo, mas ao mesmo tempo existir uma fraqueza escondida bem ali, debaixo do nosso nariz? A resposta para essa pergunta está nesse conceito aqui, a recessão de contratações. Isso acontece quando o ritmo de novas contratações despenca para níveis que a gente só costuma ver em recessão de verdade, mesmo que os números gerais de desemprego pareçam bons. Basicamente, as empresas não estão demitindo em massa, elas simplesmente pararam de contratar gente nova. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. A taxa de contratação no setor privado hoje, em 3,3%, é a mais baixa desde fevereiro de 2010. A gente está perigosamente perto do fundo do poço que foi a crise financeira de 2008. Isso é um sinal de alerta gigantesco piscando em vermelho. E aí a gente chega no paradoxo do desemprego. A manchete grita que o desemprego caiu para 4,3%. Mas a realidade é que isso só aconteceu porque quase 400 mil pessoas saíram da força de trabalho. Elas não acharam emprego, elas simplesmente pararam de procurar. E ao mesmo tempo, setores cruciais para a economia, como comércio, transporte e indústria, estão cortando dezenas de milhares de vagas. O ponto é, a queda no desemprego não veio da força, veio da fraqueza. Mudando de assunto, mas nem tanto. Vamos falar daquele fantasma que voltou para assombrar a economia, a inflação. Os custos estão subindo de novo. E isso, claro, complica tudo. E esse número aqui é de cair o queixo. Em apenas 2 meses, o indicador de preços pagos lá do PMI industrial saltou 19,3 pontos. É o maior aumento em 2 meses em pelo menos uma década. Isso mostra uma pressão inflacionária absurda na base da economia. Com a inflação dando as caras de novo, o que o mercado espera do Federal Reserve, o Banco Central Americano? Bom, 99,48% de certeza, segundo a ferramenta CME Fairwatch, de que não vai ter corte de juros na próxima reunião. Acabou a aposta em dinheiro fácil e barato. E essa citação resume o momento com perfeição. Os investidores estão começando a abandonar a crença em um retorno rápido ao ambiente de liquidez abundante da década passada. Ou seja, o mercado está caindo na real e aceitando que os juros vão ficar altos por mais tempo. E, importante dizer, isso não é uma coisa só dos Estados Unidos. Os mercados no mundo todo estão em alerta. E os grandes investidores, os institucionais, estão diminuindo drasticamente a exposição ao risco. E aqui estão os sinais. O chamado smart money, o dinheiro inteligente, está saindo de forma coordenada. As vendas líquidas dos institucionais em março foram o dobro da média. As estratégias de algoritmos cortaram a exposição em ações pela metade, de mais de 400 bilhões de dólares para uns 200 bilhões. E a saúde do mercado em si está piorando. Menos da metade das empresas do S&P 500 estão negociando acima da sua média de 200 dias. Bom, com os investidores globais fugindo do risco, a pergunta que não quer calar é: como é que isso afeta ativos como o Bitcoin? A resposta curta é que o cenário macroeconômico está criando uma pressão bem significativa.
O Bitcoin está literalmente num cabo de guerra. De um lado, puxando para baixo, a gente tem as forças negativas. Juros mais altos por mais tempo, fuga de risco no mundo todo e falta de liquidez geral no sistema. Do outro lado, puxando para cima, as forças positivas, a forte adoção institucional, o fluxo de dinheiro que não para de entrar nos ETFs e até uma rotação de capital, com gente saindo do ouro e indo para o Bitcoin. E por falar em forças positivas, se liga nesse número. No meio desse cenário todo negativo, os baby boomers, aquela geração de investidores nascida no pós-guerra, que costuma ser mais conservadora, colocaram 500 milhões de dólares em ETFs de Bitcoin em um único dia. Isso mostra uma fonte de demanda por baixo dos panos que é extremamente poderosa. Para a gente fechar, vamos olhar um pouco para frente. O que a gente precisa ficar de olho nos próximos dias para entender como essa história toda vai se desenrolar? Anota aí no calendário econômico. Quarta-feira sai a ata da reunião do Fed. Na quinta, tem dados finais do PIB e os pedidos de seguro-desemprego. E na sexta, o grande evento da semana, os dados de inflação ao consumidor de março, o famoso CPI. Cada um desses dados vai ser uma peça crucial nesse quebra-cabeça. E lá no mundo cripto também temos eventos importantes. Aqui estão os maiores desbloqueios de tokens da semana. Rain e Babylon, no dia 10, são os que mais chamam atenção. Desbloqueios gigantescos como esses injetam uma oferta enorme de tokens no mercado de uma vez, o que pode criar uma pressão de venda e gerar bastante volatilidade. E tudo isso nos traz a pergunta final. Num mundo com cada vez menos liquidez e com a incerteza só aumentando, será que a demanda fundamental por ativos como o Bitcoin vai ser suficiente para superar essa tempestade macroeconômica que está se formando? A resposta para essa pergunta vai definir o rumo dos mercados nos próximos meses.